É inegável que o tema serial killer vem atraindo a atenção do grande público hoje em dia, desde séries como Jeffrey Dahmer, o Canibal de Milwaukee, Night Stalker, o assassino em série de Los Angeles, e até mesmo Halloween, onde Michael Myers sai na Noite das Bruxas para matar suas vítimas, comprovam o sucesso e a curiosidade do grande público em saber como assassinos em série agem e pensam. Você sabia que na região de New England, mais especificamente em Boston, existiu um dos mais cruéis serial killers dos Estados Unidos? Sim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Albert DeSalvo, o estrangulador de Boston. Estudar a mente de um psicopata ainda é um desafio para cientistas e psicólogos da área. Em alguns casos, o indivíduo já nasce predestinado a cometer atos horríveis e em outros casos, a experiência de vida faz com que o indivíduo cometa os mesmos atos. Entretanto, é possível notar uma semelhança na maioria de casos de serial killer psicopatas, uma infância conturbada e traumática. E com Albert DeSalvo não foi diferente. Albert DeSalvo nasceu em 1931 em Chelsea, Massachusetts, onde tinha que dividir uma casa pequena com seus outros 5 irmãos, sua mãe e seu principal causador de todos os seus traumas, seu pai. Richard DeSalvo, um dos irmãos de Albert, conta que seu pai tinha problemas com álcool e toda vez que eles escutavam seu pai abrindo a porta de casa, eles corriam para se esconder, pois eles tinham muito medo do seu pai. Ele também conta que o pai deles costumava levar a garota de programas para casa, mesmo com a presença dos filhos e principalmente da esposa dele. Ele não ligava para isso. Ele também conta que em uma das tentativas de Albert defender a família, ele foi confrontar o seu pai e quase acabou sendo enforcado pelo mesmo. Em 1948, Albert entrou para o exército dos Estados Unidos e foi enviado para servir na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. DeSalvo serviu por 8 anos. Nesse meio tempo, ele conheceu sua esposa alemã, Ingar Bach, e com ela teve 2 filhos. Após o seu serviço para o exército, Albert e sua família decidiram voltar para os Estados Unidos. Então foi aí que eles foram para Fort Tex, em Nova Jersey, e foi aí que onde tudo começou. Albert DeSalvo foi acusado por abuso sexual contra uma garota de 9 anos. Ele fingiu ser um coletor de aluguel para adentrar a moradia e abusar da garota. Porém, ele foi preso e levado até a prisão de Burlington, onde aguardou até seu julgamento. Ele podia pegar até 5 anos de cadeia naquele julgamento. Porém, a mãe da garota não a deixou testemunhar, pois segundo ela, isso poderia influenciar diretamente na vida da filha dela. Com esse fato, Albert DeSalvo foi absolvido. E foi aí que ele e sua família decidiram se mudar para Boston. Boston é a cidade onde Albert DeSalvo conhece cada esquina, comércio, pontos turísticos e até mesmo pessoas. E foi em sua cidade natal onde ele começou a agir. Ele ia até as casas das mulheres e dizia ser um agenciador de modelos e que as mulheres tinham o perfil ideal para ser modelos independentemente da aparência física. Ele também dizia que elas poderiam ganhar $40 a hora, que na época era um salário irrecusável. Porém, para participar do programa, ele dizia que elas deveriam deixar ele pegar as medidas dos corpos delas, o que acabava ocasionando relações sexuais, às vezes consensuais, mas a maioria das vezes não. Depois desse assassinato, outras 11 mulheres foram encontradas mortas no período de 2 anos. Todas as vítimas foram encontradas estranguladas com suas próprias meias calças. Beverly Simmons foi a única que foi esfaqueada e teve aproximadamente 22 facadas deferidas ao seu corpo. A cidade de Boston estava em pânico, pois nesses assassinatos não existia nenhum sinal de entrada forçada, ou seja, o assassino era permitido na casa das vítimas. Isso fez com que causasse uma certa histeria na população e que ninguém abrisse a porta para absolutamente nenhuma pessoa desconhecida. A polícia não havia nada do assassino até então, apenas o nome, o estrangulador de Boston. Depois do último estrangulamento e assassinado, meses se passaram e nenhuma outra mulher foi encontrada morta, e as pessoas começaram a se perguntar se o assassino tinha sido morto ou preso, ou até mesmo mudado de cidade, até que uma nova onda de crimes começaram a acontecer. Várias mulheres começaram a ir ao departamento de polícia e denunciar que estavam sendo abusadas por um homem que usava um colete verde de construção. E foi aí que ele foi apelidado de Green Man, até que no final do ano de 1964, um retrato falado foi feito e as características batiam com o mesmo The Major Man que eles haviam prendido há um tempo atrás. Ou seja, eles chegaram no Albert DeSalvo. Albert DeSalvo foi preso e acusado por cerca de 300 casos de abusos sexuais. E então, em seu julgamento, DeSalvo faria uma confissão que chocaria a todos. Ele disse ser o estrangulador de Boston, o assassino que aterrorizou a cidade por meses e ainda estaria solto. Logo após a confissão, as autoridades foram interrogar Albert DeSalvo sobre as vítimas, e eles constataram que Albert DeSalvo sabia de detalhes que nem mesmo as autoridades sabiam sobre os casos, e principalmente que ele sabia o apartamento ou a casa de cada
cada vítima. Albert DeSalvo confessou o assassinato de uma mulher que nem estava no radar da polícia, e isso levou a um total de 13 vítimas. Ele também conta como ele abordava as vítimas, né? Ele falava que chegava no apartamento, dizia que o dono da casa ou do apartamento mandou ele lá para consertar alguma coisa, fazer algum reparo, como pintar a parede, consertar móvel, até mesmo encanação. E essa tal estratégia dele fazia com que as mulheres pensassem que realmente fosse verdade, né? Ele não tá insistindo em nada, ele só realmente quer consertar alguma coisa. E então a entrada era permitida e uma vida era ceifada. Porém, mesmo depois de toda essa confissão, da confissão de métodos, estratégias e principalmente de como Albert DeSalvo matou suas vítimas, não havia nada que linkava Albert DeSalvo às cenas do crime. E foi aí que seus advogados usaram esse argumento para a defesa, que essas tais acusações não poderiam ser levados à corte, já que não tinha nada que comprovasse que ele estava lá. Em 1967, Albert DeSalvo foi condenado à prisão perpétua por abusos sexuais e assalto à mão armada, ou seja, ele nunca sequer foi julgado ou condenado pelos estrangulamentos. Richard DeSalvo, seu irmão, acredita que Albert era inocente e que ele foi forçado ou até mesmo recompensado financeiramente para confessar tais crimes. Ele também conta que em 1973 o Albert ligou para ele diretamente da prisão e disse que tinha algo para revelar que iria chocar o mundo. Um dia depois dessa ligação, Albert DeSalvo foi encontrado em sua cela, morto, com várias facadas deferidas pelo seu corpo. O que Albert DeSalvo tinha para revelar que iria chocar o mundo? Será que Albert realmente cometeu todos esses crimes? Ou se cometeu, será que ele agiu sozinho? Existem teorias que outras digitais foram encontradas nas cenas dos crimes. O que a gente sabe é que muitas perguntas e curiosidades giram em torno desse caso. Caso você queira saber sobre possíveis teorias sobre esses espaços abertos na história, deixa aqui no comentário que a gente irá providenciar outro vídeo.